Nesse vídeo eu vou responder as 6 perguntas mais importantes para corredores que querem fazer treinamento de força realmente eficiente. Sabe aquele treino de força aqui? Primeiro, é rápido, não atrapalha a sua rotina, porque é um pouquinho chato ir para musculação, né? É um treino extremamente eficiente que vai melhorar a sua economia de corrida, sua durabilidade e vai te proteger de lesões. Então fica até o final do vídeo que eu tenho convicção que essas 6 perguntas que eu vou falar agora são realmente muito relevantes, tá? Quantas vezes por semana você deve fazer musculação? Quantos exercícios por sessão? Quantas repetições por série? Quanto tempo de intervalo entre as séries? Qual é a carga que você deve usar? E quais são os melhores exercícios? Então essas 6 perguntas, elas tornam realmente o planejamento muito completo. Tudo isso baseado em estudos, tá? Não é achismo. Então tudo que eu trouxe aqui tem uma referência bibliográfica. Bom, vamos começar com quantas vezes por semana eu devo fazer treino de força. Se a gente olhar os estudos, tem de 1 a 3 vezes por semana. E isso você pode dizer assim, pô, Alex, mas 1 para 3 vezes por semana é bastante coisa, né? Realmente é bastante diferença. Mas você pode organizar isso a depender do momento da temporada. Vamos supor que você tá lá no começo da temporada, tá treinando um pouquinho menos, tá voltando das férias, por exemplo. Você pode colocar lá 3 vezes por semana até você fazer uma base de força, por exemplo. Depois, quando você avança um pouquinho mais, na parte mais normal da preparação, ali a gente deixa 2 vezes por semana. Isso é o que eu mais uso com os meus atletas, tá? 2 vezes por semana. Chegando na parte mais específica, mais próximo da prova, quando os atletas têm um volume e uma frequência de treino muito alta, pessoal de maratona, de ultramaratona, às vezes até baixo para 1 vez por semana. Então você pode ter, justamente porque o foco prioritário aqui é o treinamento de corrida. Então você percebe que durante a temporada você pode ir variando 3, 2, 1. Não necessariamente você precisa fazer isso, mas são as opções que você tem, né? Um repertório para que você possa usar aí durante o seu ano. Segunda pergunta: quantos exercícios eu devo fazer em cada uma das sessões? Olha, tem um estudo que fala até em um exercício, 4 séries de 4 meio agachamentos. Exatamente. Somente isso, 16 execuções. Só que acontece, ele pegou atletas que nunca tinham feito musculação antes, então o resultado foi muito bom. E se você nunca fez musculação, pode ser realmente muito bom para você também. Mas quando você avança um pouquinho mais, talvez um exercício só de 4 séries vai ficar um pouquinho limitado, você provavelmente vai estagnar um pouquinho, então você vai precisar fazer algo a mais para avançar um pouquinho mais. E geralmente os estudos trazem 3 a 5 exercícios de membros inferiores de perna, tá? Por sessão, tendo ali mais ou menos 2, 3, 4 séries mais ou menos. Então assim, é bastante variação também o que eu tô te passando aqui. Porém, você precisa considerar qual é o seu nível de atleta de musculação. Então se você tá começando agora, talvez você pode fazer um volume um pouquinho mais baixo. Começa lá com 2 exercícios, 3 séries cada um dos exercícios, já tá ótimo. Quando você vai avançando um pouquinho mais, você já pode colocar 3 exercícios, 4 exercícios, e você vai aumentando o seu volume. Eu não passaria de 5 exercícios, de 4 séries cada exercício. Só que eu tô falando aqui de treino de membros inferiores. Eu também gosto de prescrever para os meus atletas membros superiores. Mesmo que isso não atue de maneira direta lá na corrida, eu penso em saúde, em qualidade de vida, o cara não ter dor nas costas, o pessoal geralmente trabalha sentado. Então eu gosto de, até o pessoal da trilha, né, usa bastão, usa a mochila, então eu gosto que o membro superior também seja forte. Então eu costumo fazer lá uma prescrição de 10 exercícios, mais ou menos. 5 de membros inferiores e 5 entre abdômen e membros superiores. Terceira pergunta: quantas repetições por série? A gente sabe que treino que realmente é eficiente para corredores é o treino de força, bastante peso, poucas repetições. O que a gente quer aqui é uma adaptação neuromuscular. E para isso acontecer, a gente precisa levantar bastante peso. Para levantar bastante peso, você provavelmente não vai conseguir fazer muitas repetições. Geralmente os estudos trazem de 3 a 6 repetições. Então a gente já começa a ter um padrão aqui, né? Olha, é de 2 a 5 exercícios, mais ou menos, e se você vai colocar lá 3 séries, 4 séries, ou 3 a 6 repetições, mais ou menos, de cada um dos exercícios. É muito interessante que você comece a ver um padrãozinho para que você possa construir esse treinamento. Quarta pergunta: qual é o tempo de intervalo entre as séries? Isso aqui gera um pouquinho de polêmica, porque quando a gente vai nos artigos, aí não de corrida, tá? A gente vai nos artigos de força. Você vai ver lá 3 a 5 minutos. Então você vai falar assim, pô, Alex, mas eu vou ter que esperar 3 a 5 minutos. Imagina só, você faz lá 4 repetições e aí você espera 5 minutos. Aí faz mais 4 repetições e espera mais 5 minutos. Quanto tempo vai durar esse treino? É realmente inviável. Então a gente vê nesses estudos mais direcionados para treinamento de força para corrida, geralmente a gente vê 2 minutos, 2 minutos e meio, até 3 minutos. O que eu faço na prática? Eu coloco lá aqueles 10 exercícios que eu falei, só que eu falo pro meu atleta o seguinte: olha, faz um agachamento, no intervalo do agachamento vai lá e faz uma prancha, no intervalo do agachamento vai lá e faz um supino. Pode dizer assim, pô, Alex, mas esse é o ideal? Não é o ideal, mas eu quero que o
meu atleta fique na academia lá 40, 50 minutos e vai embora, eu não quero que ele passe disso. Então eu preciso encontrar uma maneira de deixar esse tempo mais eficiente, né, de você não ficar tanto tempo assim na academia. Então é isso que eu faço, pego 10 exercícios, coloco 5 duplas, desculpa, e aí eu uso o intervalo para isso. Então, por exemplo, faz um agachamento, faz um supino, dá 1,5 minutos de descanso. Então você faz agachamento, supino, 1,5 minutos de descanso. Eu sei que às vezes logisticamente na academia fica difícil, né? Mas para quem consegue, eu acho que pode ser uma resposta bem interessante. Pergunta número 5. Qual carga usar? Isso aqui é um pouquinho complexo também, porque para ser realmente preciso, a gente teria que fazer testes de força máxima com frequência. Porque eu tô à distância, eu não tô do lado do meu atleta. Então o que a gente faz? A gente usa o conceito de repetições de reserva. Então, por exemplo, eu falo pro meu atleta o seguinte: olha, eu quero que você faça 4 repetições com o peso que você faria 5. Isso é uma repetição de reserva. Até por uma questão de segurança, e isso faz com que ele vá evoluindo a carga também. Eu peço para que ele tente aumentar de 3 a 5% todas as semanas, porque uma vez que a gente ganha força, a gente precisa realmente continuar aumentando a carga para continuar ganhando força. Caso contrário, você vai estagnar. Então, esse conceito de repetições de reserva é bem importante, tá? É bem interessante, funciona muito bem. Muito simples. Você faz, eu quero que você faça 8 repetições com um peso que você faria 10, 2 repetições de reserva. Então, tem uma questão de segurança, tem uma questão de evolução também. Para fins aqui, só para você entender o que os estudos falam, geralmente se traz aí 85, 90% de carga máxima. Então imagina lá, 4 repetições com 85 a 90% da sua carga máxima. Só que aí você teria que saber exatamente qual é a carga máxima. Para saber qual é a carga máxima, tem que fazer teste máximo. Para fazer teste máximo, você tem que ter alguém do seu lado, tem que ter um treinador, para que seja seguro e bem feito também. Eu acho que isso acaba sendo um pouquinho difícil para a maioria das pessoas, por isso que eu uso esse conceito de repetição de reserva. Acho que funciona muito bem. Tem um estudo muito legal que ele diz para os atletas o seguinte: você vai fazer 4 repetições de agachamento. Sempre que você conseguir fazer a 5ª repetição, você aumenta 2,5 kg. Então isso pode ser uma coisa interessante. Olha, eu quero sempre fazer 4 repetições. Você coloca o peso que você colocou na semana passada. Só que você chegou na 4ª e consegue fazer a 5ª, você entendeu. Cara, evoluiu um pouquinho. Eu posso aumentar um pouquinho o peso. Então isso pode ser um conceito bem interessante também. E a última pergunta: quais exercícios usar? Bom, eu sou um cara muito clássico, então eu vou sempre nos exercícios mais antigos e mais consagrados, aqueles que a gente sabe que funciona muito bem. E é exatamente isso que trazem os estudos também. A gente tá falando de agachamento, afundo, leg press, deadlift. Esses exercícios realmente muito clássicos que a gente sabe que funciona bem há muito tempo. Eles são clássicos por um motivo, né? E aí é exatamente isso que os estudos trazem. Eu, como eu falei anteriormente, eu não tô do lado do meu atleta, então eu não posso colocar exercícios super complexos. Por isso que um agachamento, um afundo, um leg press bem executado, ele realmente é um exercício muito completo. Então eu vou mais para esse lado. Mas eu sei que tem gente que acaba deixando o exercício um pouco mais complexos, né? Eu não sou muito dessa linha, eu sou bem da linha clássica. Então, agachamento, afundo, leg press, deadlift. Pô, Alex, mas só esse fica repetindo? Cara, são os mais eficientes na minha opinião. Então, vai ficar repetindo por bastante tempo. Por isso que acho que é bem interessante que entenda a sua linha. Eu sei que tem um pessoal que é do treinamento funcional, que faz exercícios um pouco mais complexos, né? Pô, vai agachando, já faz um exercício também de membros superiores. Beleza, só que você precisa ter alguém do seu lado para executar aquilo de maneira correta. Caso isso não possa, você não tenha essa possibilidade, eu acho que fica um pouquinho difícil você ficar executando exercícios que são muito difíceis de fazer tecnicamente, sem ter ali um feedback, alguém olhando para você dizendo tá certo, tá errado, melhora isso, melhora aquilo. Então acho que é bem interessante que você vá na sua possibilidade. Tem alguém do seu lado que pode te ajudar bastante? Beleza. Agora, se não, vai pro simples, vai pro básico que funciona, que tenho convicção de que vai ser muito eficiente. Você percebe que o treinamento ele é um pouquinho complexo, não é simples, né? Muito diferente de um treinamento, por exemplo, lá de hipertrofia, aqueles que a gente está acostumado nas academias por aí. O corredor tem uma necessidade que é diferente da pessoa normal, da pessoa que vai pra academia e busca uma questão estética. Então é por isso que a gente tem que observar muita questão de contexto. Quem é esse atleta? Em que momento ele está da preparação? Se esse atleta já tem experiência na musculação, porque às vezes é um atleta que é muito experiente na corrida, mas não tem nenhuma experiência na musculação. Então realmente é um trabalho muito difícil, muito complexo para o treinador exatamente escolher quais exercícios, realmente definir aquela sessão. E para o corredor é importante que a gente entenda, a corrida é o esporte principal, a musculação é um esporte auxiliar, é o tal do cross-training, que vai melhorar a sua condição na corrida. Então a musculação, a primeira função da musculação é não atrapalhar. E aí depois a segunda sim é adicionar você poder melhorar a sua economia de corrida, a sua durabilidade e principalmente não se machucar também. E se você gostou desse assunto, da forma com que eu tô falando aqui, gostou desses estudos que eu apresentei, a gente tem um curso completo sobre treinamento de força para corredores. É um curso totalmente direcionado para treinadores. Dá uma olhadinha no link aqui embaixo que tem mais informações. Valeu!